Irmãos, pode se assentar. O Senhor Jesus abençoe nossos irmãos presentes, nossos irmãos que estão nos acompanhando através desse sistema. Essa semana passada nós falamos com um dos irmãos que tem nos assistido no sertão do Ceará. Lugares, quem sabe você, nessa vida, nunca irá, mas a nossa voz vai. Deus usa uma forma, um sistema, um meio que possa encontrar essas vidas e que a palavra de Deus possa ajudá-los. Às vezes você fica pensando, quando Jesus estava pregando aqui na terra, a Bíblia diz que ele pregou para 5.000 pessoas, não contando mulher e criança. Você já leu isso na Bíblia? Como é que ele podia pregar sem microfone? Você já imaginou como é que ele fazia 5.000 pessoas ouvir a sua voz, pregar para 5.000 pessoas? Será que todos ouviram? Ou eles estavam ali atraídos por quê? O certo é que a Bíblia diz que ele pregou para 5.000 pessoas, não contando mulheres e crianças. Você imagina o número de pessoas que eram, que ouviram a Jesus, né? Então não há nada que impeça a palavra de Deus. Não há falta de condições, incapacidade. Deus tem como usar seus meios para que a sua palavra chegue aos ouvidos dos seus filhos. Pode haver todos os tipos de embaraços, mas isso não impede de Deus falar aos seus escolhidos. Porque um sistema mais cruel e mais imoral do que o que nós estamos vivendo hoje no mundo, e Deus ainda enviou um profeta com a síntese do Senhor, nada foi difícil para Deus, e chegou até nós. Não sei quantas curvas pelo caminho essa mensagem fez para chegar até você, por quantas mãos ela passou, quantas dificuldades houve aí atrás, pelos primeiros que trouxeram, mas o certo é que estamos aqui porque recebemos a sua palavra, porque Deus abriu um caminho para nós. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Aonde estiver um eleito para o rapto, Deus dará as condições para que esse eleito possa ouvir a sua palavra. Não importa onde você esteja. Quando Deus quis tirar Jonas do fundo do mar, se alguém imaginasse como seria a impossibilidade, se criaria então que a única maneira de se alguém tivesse visto a baleia engolir a Jonas, na mente carnal a única maneira de ajudar Jonas a escapar seria lançar uma rede e pescar a baleia, tirar para fora para salvar, e seria o homem. A condição do homem, a mente do homem seria fazer tudo o que pudesse para tirar essa baleia para fora. Deus não jogou rede, Deus não fez nenhum espetáculo, Deus trabalhou no silêncio. Na parte de cima não havia nada que estava sendo feito, mas lá na parte de baixo, no silêncio da água, Deus estava revelando um segredo para Jonas. Deus estava falando no coração de Jonas: se tu virares teu rosto para Jerusalém lá e orar, há uma promessa de que Deus ouvirá a sua oração. E ele milagrosamente virou para lá, eu não sei como, porque Deus ouviu a oração dele. Então Deus tem uma forma. Deus não perde uma batalha. Deus sabe como trabalhar. Isto é a minha segurança, que nós não seremos perdidos, porquanto Deus tem um plano nas nossas vidas, né? Para o mundo aí fora, quem sabe não há, mas para nós existe sim esse plano. Alguns recados aqui, deixa eu ver aqui, sobre... algum tempo atrás nós falamos sobre estudar a festa das trombetas. Quantos se lembram que eu pedi que lesse, estudasse a festa das trombetas? E verdadeiramente eu nunca falei, mas os estudos que o Neville está fazendo é justamente sobre a festa das trombetas. E
Aqueles que não ouviram ainda, está no site, suas pregações, suas palestras estão no site. E vocês que leram, acompanhem, porque é muito importante esse acontecimento chamado a Festa das Trombetas. E eu creio que Deus, em cada lugar, Ele equipa homens, ministérios. E o profeta chega a dizer que o ministério local tem esses dons de evangelista, pastores, mestres, apóstolos, profetas e assim por diante, para cooperar para o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós estamos cientes e agradecidos por esses dons que Deus tem levantado ao nosso lado. O irmão Joglair tem sido uma grande ajuda na ministração da palavra. Temos tido ali o pastor Paulino, que captou a visão daquilo que Deus prometeu de fazer e está fazendo entre nós. Temos ali o irmão Macário, temos também o irmão Silvio, o irmão Josué, temos o Neville, e temos esses que realmente Deus tem usado para beneficiar o crescimento da igreja. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. O importante é chegar lá. Não é verdade? Deus, então, realmente tem abençoado. O evangelista olha a Bíblia pelo lado evangelístico, o apóstolo pelo lado apostólico, o pastor pelo lado de pastor, o mestre pelo lado do ensinamento da palavra. Cada um olha a Bíblia, extrai aquilo que é necessário, o bom, dentro do seu dom, e faz com que isso contribua para o crescimento da igreja. E eu aprendi algo especial do irmão Brano essa semana, já tinha lido, mas a gente vai lendo e vai reaprendendo, ou lembrando aquilo que nós aprendemos. Que o dom de Deus, o maior trabalho do dom de um homem, é ensinar o homem a sair da frente do caminho. O irmão Brano disse que o dom que Deus deu para ele foi ensinar ele a sair da frente do caminho para que Deus pudesse falar. Esse é o milagre do dom. Não é ele fazer, é ele ensinar o homem a sair para que Deus então possa usar o homem e fazer segundo a sua vontade, né? Então, estamos aprendendo a sair do caminho. Estamos aprendendo a sair do caminho. É verdade que alguns são teimosos demais e eles não querem sair do caminho. Eles querem continuar sendo o tropeço, continuar sendo a barreira, a dificuldade para a caminhada, mas há aqueles que querem sair do caminho para que Deus possa realmente abençoar. E eu quero ser um desses, para que Deus possa abençoar o seu povo, abençoar também a sua amada igreja pela qual ele morreu e colocou esses ministérios para o aperfeiçoamento desses santos, né? Quero lembrar a igreja também que é muito cristão e muito especial quando você traz a Bíblia para a igreja. Nós vamos comprar uma série de Bíblias, já era para ter providenciado essa semana, o irmão Hugo está me escutando, nós vamos providenciar Bíblias para a igreja, porque a hora de ler a Bíblia eu não quero ver ninguém sem Bíblia, né? Nós vamos tirar a leitura do telão, para não dar a você o descanso de não trazer a Bíblia. Então, nós vamos ter Bíblias, vamos distribuir essas Bíblias para quem não trouxe a Bíblia, né? Elas estão aí na igreja, vai estar na igreja à disposição daqueles que esqueceram a palavra de Deus em casa. Então, nós vamos procurar lhe lembrar aqui. Então, os diáconos vão estar à disposição da igreja nesse período, né? Para que você traga a sua Bíblia. Eu creio que esta é uma arma indispensável na vida de um cristão. Mas não é a letra. Mas a letra sem o Espírito é que mata. Mas a letra com o Espírito é o que traz vida. Então é necessária a letra e o Espírito também. Então é necessário que você traga a sua Bíblia para a igreja, não é? Amém? Graças a Deus. Deixa eu lembrar aqui, nós temos
decorrido alguns trechos, alguns ensinamentos, como o assunto das virgens nécias, né? Eu não acerto muito falar esse nome, nécias, eu prefiro falar louca logo, que a Bíblia chama de loucas também. E eu já disse isso aqui, quarta-feira, eu quero repetir hoje, que a culpa de muitas das pessoas irem para a tribulação como virgem nécias são os seus mestres, são os seus guias, são os seus ensinadores. As virgens nécias não serão perdidas, mas eu quero lembrar de uma coisa. O profeta disse que o holocausto foi o tipo da tribulação quando o próprio Deus colocou sua mão suave. Ele disse: a tribulação é muitas vezes maior do que o holocausto. Isso quer dizer, você olha para aquilo, tem alguns filmes do holocausto que eu tenho dificuldade para assistir, filmes, sabendo que aquilo é algo feito pelo homem para representar uma ação, e às vezes é difícil você conseguir ver um filme desse sem doer o coração, sem os seus sentimentos realmente ser baqueados ali por aquelas coisas. E isto ainda é a mão suave de Deus, porque a tribulação será milhares de vezes pior do que o holocausto. E ao lembrar que mesmo no período do holocausto, quantas pessoas trabalharam, vocês conhecem a história da Anne Frank, é uma judia que tinha um diário, uma menina que tem um diário que escrevia todos os dias o que ela via no holocausto. Está na exposição dos judeus, está na exposição em Israel, ela é famosa no mundo inteiro, porque foi uma jovem que viveu num porão, eu creio que 2 ou 3 anos, escondida num porão, até o dia que eles encontraram, e ela escreveu todos os dias um diário daquilo que se passava no holocausto, né? Houve pessoas muito influentes nesse período em que Israel estava sendo massacrado pela mão daqueles 200 milhões de demônios. E há pessoas que sobressaíram porque eles entenderam um pouquinho da aflição e trabalharam para salvar os judeus. E eu digo, se esse sentimento estiver em nós, eu creio que cada membro da noiva, cada membro desse corpo, se preocupará em salvar aqueles que estão a caminho para ir à tribulação. Porque se você tem um pouco, como eles tiveram, como a lista de Schindler, quando ele salvou dezenas de judeus, porque ele era rico, e ele ficou famoso por ter salvado esses judeus. Imagina se você esforçar hoje, sabendo o que é a tribulação, o que é morrer sem Cristo, o que é perder o rapto, o que é perder algo tão maravilhoso, e você cruzar os braços e não fazer nada pelos seus semelhantes, que poderia ajudar a escapar dessa catástrofe que está prevista, eu creio que isso não é cristão. Por isso o profeta, quando ele foi no inferno, e depois ele foi ao céu, naquela sexta dimensão, ele diz: quando eu voltei, eu tenho persuadido a cada pessoa a que não vai para o inferno. Porque o inferno não é ruim como as pessoas têm falado. O inferno é milhões de vezes mais ruim do que o que as pessoas têm falado. Como o céu não tem palavra para descrevê-lo. Portanto, nós temos uma comissão. E ao lembrar aqui que o profeta tem dito que esses falsos ungidos, e eu quero que você lembre que falsos ungidos, não é que o espírito que está sobre eles é ruim. Falsos ungidos quer dizer ungidos com o espírito certo, mas com a doutrina errada. A parte exterior está bem, mas o ensinamento está mal. E esses falsos ungidos, que têm o espírito certo, eles serão causadores de pessoas que poderiam, deveriam estar no rapto, mas não estarão, porque eles confiaram nesses homens, entregaram suas vidas a eles, confiaram que eram homens de Deus, e isso os levou a descansar
a esperar, a confiar inteiramente na liderança e não meteu a sua cabeça nas Escrituras e na mensagem para ver se realmente era assim. Porque Paulo, quando chegou a Bereia, disse que aqueles irmãos ali, eles tiveram mais humildade para examinar aquelas coisas se verdadeiramente era assim. E eu creio que nós, a igreja, o povo de Deus, está vivendo num tempo de testar o material que Deus tem dado para nós, porque a Bíblia disse que a obra de cada um será testada pelo fogo, será provada pelo fogo. Está chegando a hora de nós provarmos verdadeiramente aquilo que temos crido, e não temos medo de anunciar o reino de Deus, embora isso sabemos que tirará a popularidade e diminuirá o número. Foi Paulo que disse: todos me abandonaram. Foi um Jesus que disse: todos me abandonaram. Foi um William Branham que disse: todos me abandonaram. E agora perguntamos o que resta para nós, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o que resta para a igreja? Uma aclamação? Não. Se fosse festa, se fosse banquete, se fosse época de dançar e pular, até que conseguiríamos muitos discípulos. Mas nós estamos na hora crucial em que a igreja está sendo transformada, porque ela está passando pela dor da transformação, a mudança de corpos, mediante a palavra que ela está ouvindo, ela está passando por esse processo, e esse processo realmente é doloroso, não é fácil, e isso não é para os moles, isso é para os batalhadores. Por isso Jesus disse: aquele que vencer, vencer o quê? Aquele que vencer os falsos ungidos, aquele que vencer as falsas doutrinas, aqueles que vencerem o mundo, aqueles que vencerem todas essas coisas, ele se assentará comigo no meu trono. Então, onde a noiva se assentará? Ao lado de Jesus? Ele disse: não, assentará no meu trono, porque agora é esta noiva que está hoje, que está casada com ele, ela está governando, porque ela tem assentado no trono com ele, porque ela tem se tornado vencedora. Quem vencer se assentará comigo no meu trono. Amém? Então isso é uma batalha, isso é um campo de batalha, e saber que a função desses é desviar um pouquinho, para que se descubra na tribulação que houve um povo que estava tão próximo e que perderam a oportunidade de ter o que eles precisavam. Agora é fato, temos ouvidos e temos pregado, está na mensagem do profeta, não foi hoje, dá tempo nós falarmos, mas o profeta diz que as virgens nécias tinham o Espírito Santo. Elas só não tinham a quantidade suficiente para ir no rapto. Ela tinha a quantidade para ir na igreja, para não cortar o cabelo, para ser dizimista, para adorar a Deus, para vir nos cultos, para viver uma vida limpa, mas ela não tinha o Espírito Santo capaz de transformá-la em um abrir e fechar de olhos, mudança de corpo. Não, ela não alcançou, mas ela tinha algo muito especial, e ela é especial, porque ela vai entrar na tribulação branca, pura, ela vai entrar na tribulação como noiva, ela vai entrar na tribulação como pessoas especiais, mas mais especiais é aqueles que não provarão a primeira morte. Amém. Aqueles que sairão antes da primeira morte, antes dessa morte natural, nós podemos sair. Então cabe a nós, como diz o profeta, eleger o que nós queremos, como nós queremos, e o que nós podemos empregar para o reino de Deus, para chegarmos a alcançar esse privilégio de ser contado entre esses vencedores. Agora, nós estamos adentro da era da águia. É Laodiceia? Laodiceia é escuro. Laodiceia é escuridão. Mas o profeta disse: nós estamos adentro da era da águia. A águia vive nos ares
ou ela vive no chão? Nós estamos vivendo numa dimensão de águia, que nós só ponhamos os pés aqui por necessidade, porque temos que trabalhar, nós temos que ter nossos ofícios, mas espiritualmente nós estamos nas alturas. Por isso que nós somos águia. Ela só desce para pegar o bicho aqui, para comer, e ela volta de novo para cima. E quando ela ainda está aqui embaixo, ela não vai para os vales, ela não vai para os becos, ela procura as partes mais altas, onde ela fará ou tem feito os seus ninhos. Lembra de Moisés, no primeiro Êxodo, quando ele estava tirando o povo da terra do Egito, e que as pragas estavam caindo? Você sabe que havia tanta escuridão entre eles, mas na tenda dos judeus havia luz. Olha, não estava no mesmo Egito? Estava. Mas por que quê? Por que estava no mesmo Egito, caindo as mesmas pragas, e havia uma separação? É porque eles tinham ouvido a voz de um profeta, tinha dado ouvido aos conselhos de Deus, o sangue estava no umbral da porta, eles tinham cumprido esse requisito, então eles estavam no Egito e não estavam no Egito, porque o Egito era escuridão, Israel era luz. Nós estamos vivendo nesta era tenebrosa, mas nós não estamos nesta era, porque nós estamos na luz e não nas trevas. Por isso que o profeta disse, estamos adentro da era da águia. O profeta disse que os falcões subiram até uma altura, mas se eles subir um pouquinho mais para alcançar esta águia, eles explodem. Você já viu como é que eles ficam bravos contra a águia? Cospe fogo contra ela. É porque eles explodem em ira, em revolta, em palavras, em calúnias, em difamação, porque eles são falcões. A águia não precisa disso. A águia nunca olha o falcão de baixo para cima. A águia sempre vai olhar de cima para baixo. E aquele que está em cima não precisa se preocupar. Ele já está adiante. Então ele está descansado. Por isso que nós estamos vivendo não na era do falcão. Isto é Ló. Nós estamos na era da águia, Abraão. A era da águia é quando ele sobe à altura e Elohim vem ao seu encontro e ambos se encontram para rejuvenescer. Você sabia que Ló não recebeu nenhum rejuvenescimento? Ele não era águia, só renova a águia. Correrão como águia, renovarão suas forças, correrão e não se cansarão. Então, esse encontro com Elohim foi rejuvenescer esta velha águia, que tinha sido águia desde o princípio, mas não tinha mais coragem para cantar, para orar, para glorificar a Deus, para pular e saltar de alegria. Mas quando Elohim vem e diz, eu vou arrancar essas penas velhas, essas penas soltas, vou te dar uma mudança completa. E ele pega aquela velha águia com o bico caído, porque ele já estava corcunda de tão velho, e ela também estava nessa condição, e ele pega aquela velha águia, aquele velho águia, e renova eles, e eles fazem um voo de 480 quilômetros. Enquanto que eles não davam conta de andar 10. Mas agora, na renovação, eles voaram 480 quilômetros. O profeta disse isso. 480 quilômetros eles voaram. E nós, que não conseguia andar, não conseguia mais adiante, mas nessa renovação, nós agora podemos ir muito mais longe. Porque só a águia renova as suas forças. Isso não é promessa para o falcão. Isso é promessa para a águia. Ela renovará as suas forças. Por isso o profeta disse que nós recebemos uma renovação na abertura dos mistérios do Apocalipse 10. Nós fomos revelados e isso renovou a força da igreja. Amém. Agora, não vai se preocupar com o que os falcões vão pensar ao seu respeito. Deixa eles nos fios de telefone, na beira da estrada, esperando um coelho morrer, esperando uma mensaginha do Malafaia, esperando uma mensaginha ali do YouTube, pegando alguma coisinha ali, procurando livros ali. Isso aí tudo são coelhos mortos pela estrada, mas a águia, não. A águia, ela por si mesma, ela captará aonde está o animal que ela precisa para alimentar a sua vida.
E é isso que Deus está levando à igreja hoje. Amém. Ele disse, a revelação de ser revelada, a coisa toda. Agora compare isso com Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. E nós veremos aqui nestas revelações aqui, 10, 1 ao 7, que nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, é para cumprir todos os mistérios de Deus. Agora nós descobrimos também nisto, que o sexto selo agora sendo aberto, era para um propósito triplo. Agora, aqui estão os propósitos do sexto selo. A primeira coisa era que as virgens nécias tiveram que passar pelo período da tribulação para purificação. Ela teve que ser purgada de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Aí você diz, isso é os pentecostais. Não. Rejeitando a mensagem do dia. Veja que não é rejeitando a mensagem de Lutero. Ora, eles rejeitaram a mensagem de Lutero porque eles tinham a mensagem de Wesley. Eles rejeitaram a mensagem de Wesley porque tinha a mensagem de pentecostais. Eles tinham algo maior do que eles. Acrescentaram o bom que eles tinham, acrescentaram o que eles tinham no momento, mas não adiantaria eles rejeitarem a obra pentecostal, que era o batismo do Espírito Santo, olhando para o Wesley, porque o tempo que eles viveram ali era da obra da restauração dos dons. Se eles não dessem atenção a essa obra da restauração dos dons, eles seriam levados para a tribulação como o quê? Como crente ou como incrédulo? Incrédulo de quê? Incrédulo do pacote que Deus havia aberto naquele presente. Ali que fizeram deles incrédulo. E o profeta disse, pecaram de incredulidade e ter rejeitado a mensagem. Ela cumpriu isto no período da tribulação. Nós vemos que elas acabam aqui em Apocalipse 7, entre o sexto e o sétimo capítulo daqui, de que ela tinha sido purgada e lhe foi dada seus mantos. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. Aí minha pergunta é, o profeta disse que a noiva sai de dentro da igreja ou não? Quantos já leram? É verdade ou não é? Bom, se a noiva sai de dentro da igreja, e o profeta diz que ela não é a noiva, ela é a igreja, que igreja é essa? Que vai passar a tribulação? Qual é a igreja que vai passar? Já que a noiva vai sair do meio dela. Isso quer dizer, o material da igreja é tão bom, é tão puro, que ela trouxe no seu embrião, ela trouxe emaranhado ali a noiva. Quando ela sai, ela é tirada de dentro da igreja. Você pensa que isso é igreja denominacional? Não, da igreja que saiu do terceiro êxodo, porque foi ali que ele tirou a igreja noiva e colocou do outro lado. Então veja, quando ela sai, ela é raptada, ela é tirada, ela é buscada ali. Aquelas que ficam, elas são tão puras, tão verdadeiras, tanto quanto era noiva. Por isso que o dragão lançará fogo da sua boca e possuirá o quê? O restante da semente da mulher. O restante da semente da mulher. Porque não existe ninguém mais. Você diz denominação? O profeta não diz que todas as denominações são filiadas à Igreja Católica Romana, no Concílio Mundial de Igreja? Vocês já leram isso na mensagem? Como é que eles vão perseguir as denominações se eles já venderam a primogenitura para eles? Quem não vendeu foi as virgens nécias, que ouviram o alarido. As virgens que ouviram o alarido e entenderam a mensagem. Mas aquilo que elas tinham não foi suficiente para dar força para voar. Elas permaneceram aqui, porque o profeta diz que a noiva é o tipo da águia. Na hora da perseguição, ela voa. É o que Deus está fazendo com a igreja hoje. Então ela sai do meio da igreja, ela fica para a tribulação, e a igreja, a besta, vai perseguir esta semente. Porque, na verdade, ele não quer elas, ele quer a noiva.
porque ele quer bater na mulher, ele quer bater na mulher de Cristo. É o prazer do diabo, é bater na mulher de Cristo, na esposa do Cordeiro. Só que ele não acha, ele acha algo muito parecido, mas ele não acha a verdadeira, porque para esse dia a verdadeira já desmembrou desta, já entrou numa outra dimensão, e ele terá que satisfazer de viver com as virgens nécias aqui, que é 8 vezes maior do que a noiva, vai ter muito mais gente, ele vai ter que satisfazer com isso, porque a noiva do Cordeiro não, essa tem uma aliança com ele, essa tem um pacto com ele, que ele tirará da terra, amém. Então veja aqui, ó. Agora ela não é a noiva, mas é a igreja, o povo puro que não teve a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou, de alguma forma, foram cegados por esses falsos profetas. Em outras palavras, eles não deixam escutar. Não tiveram oportunidade, por quê? Eles não permitem. Eles não querem que você veja internet, ele não quer que você escuta. Ora, se somos tão falsos, por que o verdadeiro está com medo? Eu nunca vi o verdadeiro ter medo do falso. Eu nunca vi o corajoso ter medo do medroso. Não, eu sempre vi o corajoso andar de peito erguido, sabendo o que ele é, pisando firme ali e não com medo. Ora, se é tão falso dessa maneira, então deixa o povo ouvir pelo menos umas mensagens. Libera o seu povo para ouvir as nossas transmissões aqui. Põe o teu povo para ouvir e depois procure tirar deles aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A palavra manifestada, revelada, mostrada como ela é. Ora, se nós temos certeza de que somos o povo verdadeiro, irmãos, vocês estão livres. Se vocês quiserem um fim de semana, se vocês quiserem um mês de férias para visitar qualquer igreja que vocês desejarem, vocês podem ir de livre, espontânea vontade. Se vocês não acharem onde colocar os seus pés, volta. Mas se vocês encontrar algo melhor, não volte. Eu acho que o evangelho deve ser pregado com segurança. Paulo pregou dessa maneira, o irmão Branda pregou dessa maneira, e cada verdadeiro homem de Deus pregará desta maneira. Ele tem certeza daquilo que ele está entregando para o povo. Então não precisamos nós estarmos preocupados. É verdade. Ainda faço um desafio ainda. Se quiser o meu púlpito aqui, eu dou 1 hora para você falar aqui e defender essas coisas que você acha que é verdade. O irmão Brana fez isso. O camarada se levantou contra ele, contra a cura divina. Você lembra o profeta falando isso? Levantou contra ele, contra a cura divina, que tudo era bobagem, que tudo era fantoche, que nada. Aí o que o profeta falou? Dou quantos mil dólares para você provar que não há cura divina, algo assim, né? Não, o radialista disse, eu pago tantos dólares para trazer uma pessoa aqui que comprovadamente foi curada. Irmão Brana ligou lá e disse, quantas pessoas vocês querem? Quantas pessoas vocês querem aí para provar que há cura divina ou não há cura divina? O evangelho não é medo, o evangelho é certeza. Jesus não veio para deixar nós confundidos, ele veio para deixar nós certos daquilo que nós verdadeiramente temos crido. Ora o que o profeta disse, estas virgens nécias, elas, ainda que enganadas por esses falsos, elas entrarão no período da tribulação e Deus terá misericórdia de deixar elas entrarem como salva, porque elas foram enganadas. E elas não tiveram uma chance, mas ainda elas foram realmente sinceras no coração, e Deus conhece o coração deles, e aqui elas são purgadas durante esse tempo. Vocês notam aquele outro tempo de purgação, esse é para Israel, quando elas se ajuntarem. Este é o segundo propósito. Deus purga Israel no período da tribulação. Dos milhões que se ajuntarão lá, haverá um seleto 144 mil, e eles serão purgados também, Deus purgando a Israel. Agora a minha pergunta é,
de onde sai os 144 mil, se é o mesmo tipo que irão purgar no período dos 3 anos e meio? Eles serão purgados por ter rejeitado o Messias, terão que dar suas vidas, porque a Bíblia diz que vão morrer todos os 144 mil. A minha pergunta é: de onde saem os 144 mil? Dos americanos? Dos franceses? Não, sai daqueles que se ajuntaram sob a festa das trombetas, que mandaram ele de volta para a sua pátria. É do meio desses que voltaram, desses milhares que voltaram para a Palestina, é do meio desses que Deus vai tirar os 144 mil. É do meio desses que o alarido tirou do mundo, tirou da denominação, é que Deus vai tirar a sua noiva. O resto vai ficar aí. É o que o profeta está dizendo. E eles serão purgados também. Deus purgando a Israel. Notem, há uma terra toda a ser purgada. Terceiro propósito: haverá uma coisa tamanha que a lua, as estrelas e toda a natureza será purgada. Vocês veem o que é isto? A terra está se renovando a si mesma, sendo purgada, se aprontando para o milênio. O milênio está chegando. E vejam, tudo que tiver qualquer imundícia é para ser purgado durante o 6º selo. Agora vocês notam, na abertura desse 7º selo, também é um mistério tríplice. Este eu tenho falado, de que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu desvendarão este mistério. Será bem na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Mensagem: o 7º selo. Então vamos abrir nossa Bíblia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 8. Creio que vocês já acharam, que é quando foi anunciado pela primeira vez, né? Deve ter deixado marcado, mas vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva. É silêncio. Você notou aqui que não está escrito? Não é necessário que vos escreva. Então, ele disse: olha, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva. Então, não foi escrito. Nós já estamos vendo o 7º selo, porque nós estamos vendo nesse capítulo aqui o que é a vinda. E aqui mesmo o apóstolo São Paulo já está dizendo que não ia escrever. Vocês notaram? Que ele não ia escrever isso? Acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então você está sabendo que ele vem como ladrão de noite ou não está? Está ou não está? Então tá. Paulo disse: vocês já estão sabendo que ele vem como ladrão de noite. Então para que eu vou escrever? Vocês bem sabeis, em outras palavras, vocês foram ensinados. Há um Espírito Santo ensinando a vocês que não é necessário que eu escreva para vocês. Vocês já estão sabendo que é assim. Pois que, quando disserem, lá fora, né, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Opa, está falando aqui agora de destruição, não de rapto. A repentina destruição é para aqueles que ficarem, destruição. Porque eles não perceberam, porque não está escrito. Eles não perceberam. Ele disse: repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Amém. Já não estáis em trevas. Glória a Deus. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, ainda que venha como ladrão, Paulo disse: vós sabeis que ele vem como ladrão. Ele disse: eu creio, eu entendo que vocês não vão ser surpreendidos. Deus achará uma maneira de revelar para vocês, mas vocês não serão surpreendidos com isso. Paulo tinha essa segurança. Quem é Paulo? O primeiro mensageiro. E agora nós temos toda a mensagem de Paulo, e a mensagem dos mais 5 e a mensagem do 7º, e temos a promessa da abertura dos mistérios de Deus.
Será que ainda você vai ser pego não sabendo? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz. Quem que aqui que é de Laodiceia? Laodiceia é trevas. Paulo está dizendo que esses que sabem a vinda do Senhor, que viria como ladrão, disse para vocês, há um sol, há uma luz para vocês. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais virginécias, que não estão nem preocupados com nada. Não durmamos, não viemos na igreja para dormir. Não vamos fazer espetáculo com as mensagens em nossas casas, apenas como uma biblioteca particular, para mostrar aos visitantes que nós temos a mensagem. Não, não dormimos, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em outras palavras, vamos ser equilibrados, sóbrios, vamos estar de boa mente, vamos estar certos dessas coisas. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Caridade é amor, né? E tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Amado, precioso Jesus, te damos graças pelo Senhor, em sua graça e misericórdia, ter lembrado-se de nós. Um dia Jó estava, Pai, tão perturbado. Perdeu os amigos, perdeu o dinheiro que tinha, os bens materiais, suas fazendas, seus camelos, perdeu sua família, perdeu sua alegria, perdeu sua saúde, e ele estava num dia muito terrível. E ele estava desesperado. E depois lá adiante, depois de todas as aflições, o Senhor aparece para Jó e disse: Jó, cinge-te, e eu quero lhe fazer algumas perguntas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Amado Deus, eu não gostaria de estar em tua presença para responder tuas perguntas, porque o homem carnal jamais entenderá o plano de Deus. Mas Jó foi humilde dizendo: eu não sei. Quando as estrelas da alva se rejubilavam, onde estava tu? Oh Deus, eu creio que ali o Senhor levou a alma de Jó àquele grande tempo antes da eternidade, ou antes do princípio de todas as coisas, e mostrou que em sua mente ele já estava lá como um verdadeiro eleito, e que aquelas chagas em seu corpo, e aquela perca dos bens materiais, e aquela separação dos amigos, não significava nada, se ele entendesse a sua eleição, e a sua chamada, e a sua predestinação. Pai, que esta palavra também venha a cada um de nós, que as lutas momentâneas que estamos passando diariamente, não sejam comparadas com a glória que teremos em tua presença naquele amanhecer glorioso. Que esta igreja e este povo que nos ouvem, Pai, possam nesta noite tomar alento de vida, fortificar-se na fé e tomar esse capacete da salvação, vestir a couraça da justiça e, como um pequeno Davi, partir para cima do gigante, até vermos ele caído e a seu pescoço cortado, e o povo de Israel, a noiva do Senhor Jesus Cristo, tomar força para prosseguir adiante como o exército invencível. Eu os coloco diante do Senhor, diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Sempre houve esse questionamento sobre saber o dia. Em Atos capítulo 1, nós encontramos a partir do versículo 'Deixa eu achar meu papel aqui.
por favor. Está aqui. Atos 1, no versículo 6 ao 11, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebestes ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Isto era, para nós, há algum tempo, um grande mistério. Mas todo mistério foi revelado. Amém? Todo mistério foi realmente revelado. Agora, tem uma mensagem de Mombrana que chama-se, o título em inglês, deixa eu pegar aqui, é exatamente como é o título em inglês, é A Repentina e Secreta Ida Embora da Igreja. A ida da igreja é o título da mensagem do profeta. E ele diz nessa mensagem algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja. É uma historinha da águia, é uma historinha do gambá, é uma historinha daqui, outra historinha dali, né? Mas tudo isso é Deus se escondendo para revelar o seu plano àqueles que são preordenados para a vida. O Mombrana disse que esta vinda é como Romeu e Julieta. Vocês já leram isso na mensagem, não é verdade? Ele veio como um segredo. Agora eu pergunto, foi segredo para Julieta? Foi segredo para a sua família. De onde saiu a noiva de Romeu? Saiu da família dela. Para ela não era segredo, para a família era segredo. Quando o dia amanheceu, eles não viram mais a Julieta no seu quarto. Quando o dia amanheceu, Deus também tem tirado a sua noiva. E eles perguntarão por onde ela saiu. Se nós, ao dormir, estávamos todos dentro de casa, eles falharam, porque eles não conheceram o plano de Romeu, mas aquele plano de Romeu tinha sido sussurrado para a Julieta, dizendo: tal dia, tal hora da noite, eu vou subir por tal lugar, e eu vou dar um assobio, e eu vou dar um gritinho ali, e você vai perceber que é eu. Se os pais ouvirem esse barulho, vão pensar que é um sapo, eles vão pensar que é um pássaro da noite, eles vão pensar que é qualquer bichinho ali. Mas ela, que conhecia o Romeu, sabia que aquilo era um sinal de que ele tinha vindo para tomá-la. E a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, é o assobio dele no ouvido dela, mostrando como esse passo será dado. As primas ricas não vai saber, mas a órfã vai saber. Amém? O profeta diz: as pessoas vivem hoje, antes da vinda do Senhor Jesus, como se ele fosse enviar um cortejo de anjos a todos os jornais. É assim que estão esperando Jesus. Alguns nobres, irmãos, é assim que estão esperando Jesus. Esperando que isso seja um espetáculo mundial. Como se fosse enviar um cortejo de anjos a todos os jornais. Agora eu pergunto uma coisa: ele não veio com um cortejo de anjos ou não veio? Amém.
no Monte Pôr do Sol, e o Mombrana está falando exatamente que eles estão esperando isso, que saia no jornal. E saiu na revista, veio com um cortejo de anjos, aconteceu exatamente, não era o que eles queriam? Veio exatamente como eles haviam imaginado, estão tão cegos que não podem ver. Mas a própria revista mostrou que ele veio. Olha aqui o que o profeta está dizendo. As pessoas hoje, a pessoa vive hoje, antes da vinda do Senhor Jesus, como se ele fosse enviar um cortejo de anjos a todos os jornais, e por um ano algo assim, anunciando por todo mundo no jornal, que em tal e tal data Jesus virá, e anunciando pelo rádio, e pondo na televisão, e aonde quer, o dia exato e a hora exata em que ele viria. Agora, essa é da maneira em que as pessoas vivem hoje. No entanto, do jeito que as pessoas imaginavam, ele aparece, ele vem e as pessoas não veem. Quer que saia agora em qual jornal? Nas revistas de maior circulação da América, não é verdade? Vida, né? Revista Vida e a Hora. Saiu esse fato. Não, quero algo mais ainda. O que você está esperando mais? Porém, Deus disse em sua palavra que seria como o ladrão de noite vindo. O Filho do Homem virá em uma hora em que não penseis. Ele próprio já havia advertido que essas coisas seriam secreto. Secreto para quem? Não que não tenha sido público, mas acima de ser público, tinha que haver uma revelação. Porque os homens no dia de Jesus não sabiam quem ele era. Por isso Jesus perguntou: o que vocês dizem a meu respeito? Eu sou quem, afinal de contas? Não havia apóstolo, não havia seguidor, não havia pregador, não havia inteligentes ali que tivesse a resposta. E nem Pedro teve a resposta. A resposta foi dada por Deus diretamente a Pedro, dizendo: eu sei quem tu és o Cristo. Jesus disse assim: não se gloria nisso não. Não sai batendo papo que você sabe mais do que os outros, não, porque o que você tem foi dado pelo meu Pai que está no céu. Não, ninguém tem essa chave, Ele tem essa chave. E se você pode ver essas verdades, não foi eu, não foi nenhum pregador, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum mestre. Essa chave é dada pelo Senhor, para que tu possa ver verdadeiramente o que é isto. Ao contrário, nunca verá. Agora, se isto seria assim, as pessoas diriam, como o mundo pensa hoje: bom, há bastante tempo. Eu quero que vocês notem que as escusas para não tomar parte disso, para não entender isto, é porque eles não entendem que é o tempo. Eles não entendem que é a hora. Eles estão achando que isto é para frente, isso é para mais adiante. Sabe por quê? Porque eles pegam a mensagem: não sabeis, onde o profeta disse: não interpreteis nada, vive uma vida humilde, vive uma vida simples, e assim por diante. Claro, naquele tempo eu não tinha manifestado, naquele tempo nós não estávamos aqui, então haveria um tempo pela diante, só que nós não podemos ficar agora. Chegou o tempo de nós tomar posse daquilo que Ele mandou que nós esperássemos. Porque o que vem depois disso é a tribulação. E a tribulação não é para a noiva. A tribulação é para as virgens nécias. É para o mundo. Mas para a noiva, Ele tem que tirar isto antes. Tirar esse povo antes desse período. Então, há bastante tempo. Sim. Será bem anunciado. Sabe o que Mombrana disse? Quando eles leram lá: uma virgem conceberá, e aqueles sacerdotes
que o pai dele era sacerdote, o avô dele era sacerdote, o tataravô dele era sacerdote. Ele olhava aquela escritura de Isaías 9 e dizia, eu conheço aqui na minha igreja vários irmãos diáconos, boas filhas, moças, virgens. Naturalmente, uma delas vai ser. Eu duvido que isso não vai ser na minha igreja. Porque nós viemos de uma linhagem pura. Nós somos radicais. Nosso povo nem namora qualquer outra gente. Nós somos a linhagem pura, vai vir mesmo da nossa igreja. Vai ser filha do diácono, nosso cooperador, nosso copastor, nosso grande sacerdote, nosso rabino. E ele não sabia que ele, lendo a Bíblia aqui, como sacerdote, como rabino, como grande homem, sumo sacerdote, o anjo já tinha descido e já tinha visitado a pequena Maria, que vinha buscar água, nem da igreja ela estava vindo, estava buscando água. Quando encontrou o anjo já tinha dado a promessa para ela, já tinha selecionado ela, e o sacerdote estava lá pregando, vai ser da nossa igreja, vai ser o nosso povo, nós temos esperança que vai ser nosso povo. Quando Maria aparece grávida, ao invés deles entenderem a Bíblia, jogaram pedra nela. A hora que se cumpriu a profecia, a hora que Deus desce e cumpre a sua palavra, ao invés deles voltar a examinar a mesma Bíblia que eles haviam lido ao longo dos anos, a hora que Deus cumpre a promessa hoje, ao invés de examinar as mesmas mensagens que já usaram e leram há anos e anos atrás, e voltar a se entender que aquilo que ele prometeu lá, há 50 anos atrás, Deus já está cumprindo aqui. Ao invés de condenar esta pequena Maria grávida, ao invés de condenar esta Maria, deveriam estar lendo o velho pergaminho de Isaías, o velho pergaminho de Isaías, de Jeremias, e encontrar que aquilo que eles chamaram de infâmia, aquilo que eles chamaram de adultério, aquilo que eles chamaram de todo tipo de nome, nada mais era do que Deus cumprindo a sua palavra, Deus manifestando aquilo que ele havia prometido. E é o que nós estamos percebendo hoje, quando nós falamos desta vinda, quando nós falamos dessa promessa gloriosa da vinda. Para que falar tanto de vinda? Nós vamos falar hoje, amanhã, depois de amanhã, e quando chegar no céu, nós vamos continuar falando disso, porque é o que mais nós almejamos, para que nós estamos na mensagem, não para ser um religioso, não para ser um crente de banco, não, nós estamos aqui porque eu quero ser transformado, esse velho corpo tem que ficar na terra, e Deus tem um processo para isso, e o processo está na mensagem, o processo está na Bíblia, para levar nós a se interessar, a buscar, a clamar, porque Paulo diz que nós não estamos em trevas. Para quem ele estava falando? Para a noiva. Então, será bem anunciado, porém, vocês veem, está anunciado. Eles estão dizendo, será, o profeta diz, está. Não será, já está anunciado. Porém, é um anúncio secreto. O próprio anúncio é secreto. Mensagem, o repentino rapto, o repentino ida embora da igreja, da noiva. Então veja bem, o profeta diz, está anunciado, porém é um anúncio secreto. O próprio anúncio é secreto. Mas Paulo garantiu, vós, filhos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Então tem que haver um povo que, mesmo que seja secreto, ele vai captar isso. É só para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Você não quer ouvir, como é que você vai despertar? Paulo, o Mombrano está dizendo, para quem que isto é revelado? Aqueles que estão dispostos a ouvi-lo,
aqueles que estão dispostos a considerar também quem amam ao Senhor. E Paulo disse na sua carta a Timóteo, Paulo diz assim, ó, Timóteo 4, versículo, eu creio que é o versículo 8. Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então o que é que nós deveríamos estar amando hoje? Amando a sua vinda. Porque o que interessa para a igreja noiva é o encontro com o noivo. Não estou preocupado com as testemunhas. Se as testemunhas não vier, se não tiver bolo, se não tiver festa, o noivo não vai na igreja por causa do bolo. Ele não vem na igreja por causa das flores, ele vem porque há uma noiva. O que interessa para ela é ver a entrada dele, é o encontro com ele. O que a igreja interessa hoje é a vinda. É a vinda. E sabe por que o diabo está tendo problema? É porque ele sabe que esta vinda põe fim ao sofrimento do povo de Deus. E coloca ele em dificuldade. Então ele está desesperado. E todo assunto, irmão, quando você prega, quando você fala que alvoroça as pessoas, que deixa o povo alvorotado, continue mexendo nisso aí, porque está mexendo na ferida. Como nós estávamos falando com o Neville agora e a esposa no caminho. Você fala em casamento e divórcio, irmão, é uma ferida, é um problema sério. Falar de casamento e divórcio, o povo já se arrepia. O diabo fica agitado, porque ele sabe que é uma das prisões que ele tem segurado o povo. É uma das coisas que ele tem feito. E quando se fala na vinda, não tem outro assunto? Não, o melhor assunto para mim hoje é falar dele. Ou tem? Não, é falar dele. Amém. Paulo citou esse versículo dizendo: aqueles que amarem sua vinda. Sim, e não somente a mim, mas a todos que amam sua vinda. Se amamos sua vinda, diz o profeta. Porém, em geral, o mundo hoje, as pessoas pensam da vinda do Senhor como uma coisa horrenda, espantosa. O mundo poderia chegar a ser não me fales acerca disso. Eles não querem que falem. O profeta que está dizendo aqui, não me fale acerca disso. Eles diriam, eles não querem saber acerca dessas coisas. A eles não lhe importam. O profeta está dizendo que eles não se importam com esse assunto. Somente o dia presente em que estão vivendo. Porém, aqueles que amam ao Senhor, amam também a sua vinda. É o profeta que diz: aqueles que amam o Senhor, amam também a sua vinda. Agora ele diz assim: que seria se um de seus amados, algum de vocês anciãos, que tem perdido sua mãe, ou seu pai, ou seu bebê, e eles houvessem estado ausentes por muitos anos, e vocês soubessem que eles poderiam aparecer a qualquer momento? É uma expectativa que causa, é um desejo que causa, e que você tivesse essa expectativa em que eles aparecessem a qualquer momento, vocês teriam toda a casa limpa. Por isso, quando nós estamos na expectativa de sua vinda, nós colocamos nossa casa em ordem. Você receberia ele em sua casa sem uma faxina geral? Não. Por isso que a mulher de São Lucas,
capítulo 11, ou capítulo 15, versículo 11, nós encontramos que aquela mulher que sabia que o seu esposo estava para voltar, a primeira coisa que ela fez foi fazer uma faxina na sua casa, encontrar a dracma perdida. A igreja noiva, que está na expectativa de subir com ele, é uma igreja que está fazendo um inventário de si mesmo, está trabalhando, limpando, vê o que está errado em sua vida. E tem uns que perderam todas as dracmas, diz o profeta, e não estão nem aí. Mulheres, cabelo cortado, tomando a ceia, mini saia, pintada, unhas pintadas, tomando a ceia, na fila da ceia, roupas indecorosas, tomando a ceia, diz que é noiva. Noiva? A palavra noiva tem peso, quando se fala que é a noiva do Cordeiro. Eu não sou ninguém, irmão, mas quando eu anunciava no meu campo, a época que eu viajava mais, nos lugares mais longe, e que pelo rádio anunciava, o pastor Raimundo vai estar lá na tal cidade, ou tal fazenda. Irmão, eu chegava lá, o terreiro estava varrido, não tinha folha, a casa estava limpa, o banco estava limpo, a água estava no pote, a galinha já tinha morrido, já havia tudo que estava, porque havia uma expectativa, havia um anúncio de que alguém chegaria lá, isto eu. E se você sabe que nós estamos vivendo o tempo da vinda dele, qual seria a sua atitude hoje como crente? O que você faria na casa de Deus? O que você faria na sua casa? Como você pensaria em servir a ele? Aí você nota quem é que tem compromisso e quem é que entendeu o que é esta vinda, e aqueles que estão dormindo, como disse Paulo, nós não estamos com eles não. Nós estamos despertos. Você já pensou? Vocês teriam toda a casa limpa, vocês estariam prontos e vigiando esse caminho. Para onde você estava olhando? É para o caminho que você sabe que ele vai chegar. Não é verdade? Eu sei que as estradas eram assim. E você sabe que vai encostar ali, principalmente quem mora no sítio, quem mora fora, tem só uma estradinha para chegar ali. E você sabe que teu pai está vindo, ou tua mãe, que muitos anos você não viu, você de vez em quando você olha na janela e diz, será que? E fica lá olhando. Qualquer movimento, você já está pensando que é. Porque você está vigiando por aquilo. Agora, quem não está esperando, irmão? Chega naquela casa sem estar esperando, é melhor não entrar, principalmente se for uma relaxada. O profeta disse isso, olha, vigiando esse caminho, por cada luz de automóvel que der a volta para entrar, você pensaria o que eram eles, que você está vigiando. Aí ele diz assim, agora, essa é a maneira que a igreja deveria estar buscando pela vinda do Senhor. Como que a igreja deveria estar? Essa é a maneira que a igreja deveria estar buscando pela vinda do Senhor. Tudo em ordem, tudo pronto, tudo empacotado e pronta para ir-se tão logo como ele venha, porque será em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Simplesmente trate de ver quando lhe tomaria seu olho para bater. Assim, tão rápido acontecerá a ida da igreja. É verdade. É isso que a igreja está despertando. Nessa simplicidade, amando a sua vinda, abrindo os olhos para ver a promessa. Vocês sabem, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Sabia disso? Você sabe, quando ele viu que Deus iria ter uma igreja justa e as coisas que ele iria fazer, o inimigo usou essa mesma estratégia. Ele tem uma igreja, tem pessoas que é muito religiosa, e eles estão
na mesma linha, na mesminha linha, como gente religiosa, porque ele sabe que a igreja de Cristo está da mesma maneira. Ele emparelha. Eu não trouxe aqui para ler, mas na mensagem, e não sabeis, o profeta fala daquele sonho, que ele estava com um possante cavalo branco, caminhando, e o outro, um pregador, montou em outro cavalo misturado, mesclado, quase como branco, e ia atrás do profeta, tentando tirar o cavalo do profeta do caminho, tentando desviar o cavalo do profeta do caminho. E ele disse que aquilo foi uma perseguição por muito tempo, e ele na frente, e aquele inimigo com um cavalo semelhante ao dele, muito parecido, juntos, só que um é o mensageiro, e o outro é o inimigo, muito parecido. Amém? A advertência, ela vale quando você toma como advertência. Não adianta nada, olha, eu pensei bem que eu poderia ter feito isso, mas aconteceu, o que adianta você chorar agora depois? A igreja está sendo advertida, a igreja está sendo lembrada, a igreja está sendo colocada em ordem. Está aqui, ó. Parágrafo 235, já me colocaram aqui, um dos meus amigos aqui, colocaram aqui, ó. Ele disse, Simão Brana, eu sinto que tenho de parar-me diante de Deus. Eu não sei se estava dormindo ou o que aconteceu. Sonhei. Vou dizer que estava dormindo. Eu sonhei. Eu pensei que meu filho, no mercado, meteu sua mão num fardo. Quando fez, era um fardo de maçãs. E todas viraram. Quando fui levantá-las, todas eram maçãs verdes com uma mordida já tirada nelas. Estava levantando-as, voltando a colocá-las no fardo. Algumas delas rolavam para fora e rolavam para baixo. Esforcei-me para apanhá-las na grama, e elas rolavam debaixo dessas cercas de cadeias e fechaduras, e essa grande superestrada seguia ali dentro. Olhei para o oriente, e a cadeia estava enganchada em frente de uma rocha grande no oriente. Voltei ali atrás, pensei, baixar essa cadeia e voltar as maçãs para o homem. Comecei a baixar a cadeia e uma voz sacudiu toda a terra. A terra se sacudiu sob meus pés. Ele disse, depois que terminou de sacudir-se, ouvi uma voz, irmão Brana, era a sua voz. Eu sei que algo me falava. E disse, eu cavalgarei essa estrada mais uma vez. Comecei a olhar para cima, para a rocha sim, e continuei olhando, além das nuvens, acima de uma rocha que se conduz do oriente ao ocidente, em forma pontiaguda, assim como pirâmide. Corri atrás para o oriente ali, você estava parado sobre um cavalo, que em minha vida eu jamais tinha visto coisa assim, grande, cavalo branco, e crina branca, pendurada para baixo, e você estava vestido como um chefe indígena. Agora, carnalmente, aí você vai vestir tudo de índio, montado num cavalo branco, porque esta é o que está dizendo aqui, ó. Vestido de indígena, com todas as coisas que os índios usam, tinha um peitilho, pulseira nos braços e tudo ao redor, assim como isso. Você tinha suas mãos como aquele cavalo de pé ali, como um militar, um cavalo militar, com uma certa ostentação assim, andando, e eu parado quieto. Ele disse, você puxou as rédeas e se foi cavalgando para o ocidente. Olhei para ali, e ali havia um montão de cientistas. Na manhã seguinte, foi sábado, na manhã seguinte eu preguei sobre os cientistas são do diabo. E ele disse, cientistas, eles estavam colocando coisas em tubos e misturando-os. Você parou o cavalo, levantou suas mãos e começou a gritar, eu cavalgarei esse caminho mais uma vez.
E ele disse que a terra inteira se sacudiu. E essa gente se sacudiu olhando um ao outro. Olharam para cima para você, encolheram os ombros e seguiram com suas investigações científicas. Você começou a ir-se para o ocidente. E quando fez, eu vi este homem que se chamou um profeta. Você sabe, ele veio sobre um cavalo que estava mesclado de branco e preto. Ele chegou detrás desse grande cavalo. Ele estava mais acima das nuvens e o caminho não estava mais largo que isso. Aquele cavalo somente corria como o vento, soprando as plumas, todas as suas vestiduras. Então a crina do cavalo e cauda voando. Grande mestre, grande cavalo branco, caminhando em linha. E esse indivíduo correu atrás de você, veio rumo ao Canadá. E o homem mora no Canadá. E ele disse: regressou e tomou seu cavalo pequeno, esforçando-se para derrubar seu grande cavalo fora, dando-lhe volta, fazendo que sua traseira golpeasse contra. Ele não moveu o cavalo grande, ele simplesmente continuou andando. Logo de repente deu uma virada. Aquela foi a terceira vez que falou. Mas na segunda vez você disse: eu cavalgarei. Você não falou como fez, você mandou. Você virou e chamou o homem pelo nome e disse: saia daqui. Você sabe que homem algum cavalgará esse caminho aqui, a menos que Deus tenha ordenado a fazê-lo. Saia daqui. Vocês notaram? Que mesmo no ministério do profeta, surgiria esses que iriam acompanhá-lo, com algo parecido com a verdade. Isso não é denominação. Isso veio mesclado junto com o grande chefe, que não é outro senão o próprio Cristo. Mombrana nunca foi chefe. Cristo sim, ele é o nosso capitão-chefe. Não é verdade? Amém? Graças a Deus por isso, não é? Então, não vai dar tempo nós terminar aqui, mas vamos lá. Então ele diz assim, e ele faz ali na vida militar. Eu estava lendo um artigo, faz muito, sobre o ataque repentino de Pearl Harbor. Esse não foi exatamente um ataque do qual eles não haviam conhecido. Aí o profeta pega essa pequena história, esse acontecimento, para mostrar que eles sabiam que havia inimigos, que haveria um ataque. Eles já sabiam, eles já haviam sido advertidos que os japoneses iriam fazer isso. Porém, a parte triste foi que eles ignoraram esta advertência. Ignoraram o que Deus estava fazendo. Ignoraram que estava sendo advertidos do perigo. A parte mais triste é viver num tempo que Deus prometeu trazer toda a palavra, tirar um povo da terra, e nós vemos um povo de braços cruzados, como se nada estivesse para acontecer. Mombrana disse, isso que é a parte triste. Eles ignoraram essa advertência. Eles haviam visto sinais, e os exércitos japoneses reunindo-se, os grandes barcos sendo carregados com munições, e a ameaça estava no ar, e eles estavam exatamente na linha de invasão, porém eles ignoraram. Vê o Papa, vê os sinais, o problema na lua, nas estrelas, tudo acontecendo. O mundo nessa condição, e as pessoas esperando o quê? O que nós estamos esperando? Ele disse, assim é a maneira hoje com a igreja. A igreja está na linha para juízo. A igreja está na linha para juízo. Porém, eles estão ignorando a vinda do Senhor. Assim que vocês não podem culpar a Ele, o Senhor, por isso. Porque Ele próprio disse, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E Ele provou isso que é verdade. Não só falou, mas Ele deu a cumprimento isso lá no Monte Pôr do Sol. Deu a conhecer ali, a manifestação ali, daquilo que Ele havia prometido.
Mas o povo ainda está olhando lá adiante e não percebe aquilo que Deus está fazendo agora por causa de sua simplicidade e a ignorância para entender as coisas de Deus somente de uma maneira natural. Seus Nicodemos, que esperam entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo, Jesus disse: olha, Nicodemos, tu és mestre de Israel, não sabe o que é falar das coisas naturais. Nós estamos falando de coisas espirituais, para aqueles que não estão dormindo, para aqueles que estão despertos, para aqueles que se levantaram pelo toque dessa trombeta. E entender esta voz que te chamou, subir cá, vamos um pouco mais de cima, sai fora, vamos subir mais, vamos conhecer o propósito de Deus. Mas eles não querem. Dizem que quando se divulgou por todas as partes de Pearl Harbor, de que os japoneses podiam atacar a qualquer momento, e que sua grande frota armada estava nas águas do mar, estava movendo-se lenta, porém constantemente para Pearl Harbor, que eles unicamente se riram disto e disseram: isso é tonteria. Eles não deram ouvido. É tonteria. Isso não é nada. Momorano não está contando essa história aqui, irmão, para dizer que ele conhece de guerra, não. Ele está contando porque isso tem a ver com a igreja, tem a ver com a noiva, com a igreja, com as virgens nécias, tem a ver com o povo que diz que saiu do alarido. Tonteria. Riram disso, disseram: tonteria. Vocês são pessimistas. Acha que Deus vai colocar nós fora do rapto? Nós temos 30 anos de crente. Nós criamos nossos filhos na mensagem. Nós estamos seguros. Sabe por quê? Porque o nosso capitão está aqui agora bailando junto com nós. Se fosse algo que fosse realmente tenebroso, nosso capitão teria avisado nós. Você quer ver? Olha. Vocês, preocupadores, tudo que vocês pensam é de algum problema, é o que vinha de fora. Por que vocês estão falando isso? O que vocês estão preocupados? Vocês têm que viver uma vida simples, não se preocupa. E na noite, pouco antes do grande ataque da manhã seguinte, houve um grande baile, ou uma grande festa dada para a mesma Pearl Harbor. E não importa quanto trataram ele de dizer que os japoneses vinham, eles todavia assim não tomaram a advertência. Festa, é o que eles querem, é festa. Reunião de cânticos, reunião de louvores, é retiro espiritual, é mais não sei o que aparece de um lado para o outro, e o povo quer isso mesmo. Sabe por quê? Porque o capitão está lá no meio, bailando com eles também, jogando com eles também, brincando com eles também. O capitão está lá. Para que ter medo? Para que vamos ter medo? Se o nosso líder, Jesus, está lá na praia, está lá em tal lugar, dançando com os demais, ou brincando com os demais. É claro que esta façanha e essa atitude deixa o povo, como nos dias de Pearl Harbor, eles não vão estar preocupados. Claro que não. Não, olha o nosso capitão dançando ali, ó. Você acha que se fosse uma ameaça, que fosse verdade, o nosso capitão estaria? Não, estaria com a arma na mão. Estavam todos embriagados, enganados. O próprio capitão tinha sido enganado, não deu a ouvida à advertência, não quis ouvir, não parou para ouvir, não quis ouvir a verdade, não quis ouvir a advertência, foram bailar com o povo. Então, o profeta disse: olhemos-nos por uns minutos, sai uma pequena notícia no rádio, e um pequeno anúncio na esquina do jornal, num cantinho ali do jornal, a qual que se anunciaria uma campanha de cura, somente em um espaço pequeno. Dizia que os japoneses vinham em caminho das águas do mar, uma grande frota armada vinha nessa direção. Tonteria, disseram os outros. Nós não cremos em uma coisa tal como essa, que tratam desses assuntos. E por que vocês querem nos assustar?
Leia a mensagem, a tempestade que se aproxima. Você quer se livrar das cobras? Escuta o que o vizinho está falando para você, viu? Quem estava tentando salvar aquela família não era o chefe, não. Não era o pai de família. Quem estava tentando salvar era o vizinho. O vizinho escutou. Vai haver uma tempestade. Vai devastar a região. Ó, compadre. Ó, irmão. Nós somos irmãos. Nós viemos do mesmo ministério. Nós trabalhamos juntos. Vai vir uma tempestade. Eu vim aqui para te avisar, tira a sua família, vem congregar conosco aqui na minha casa, eu tenho minha segurança, eu tenho um porão, eu tenho um lugar de segurança. O velho dizia, bobeira, eu moro aqui há tantos anos, eu conheço toda a região, eu evangelizei toda essa área, eu conheço todo, quando o rio sobe, quando baixa, eu conheço todos os sinais, bobagem sua. E o vizinho disse que tentou, venha, quando por último... Sabe o que o vizinho falou? Se o senhor não quer ir, deixa a sua igreja ir comigo. Deixa eles ir lá para o porão para se escapar. Ele disse, nem eu e nem minha família vai em lugar nenhum. Elas estarão aonde eu estiver. Vê se não é a mesma coisa dos pastores hoje. Não vai eu e não vai minha família. E o vizinho disse, por que você é um louco? Deixar a sua família morrer? Ele disse, bobeira. Esse cientista aí não estão com nada, não vai dar nada, isso é mentira, isso é conversa fiada, isso é sombra, isso é o que eles jogam, é nada. E chegam até a profetizar. E se essas profecias que eles fizeram, de que nós vamos batizar as pessoas no nome de William Branham, não se cumprir, eles deveriam ser homens capazes e humildes de voltar atrás, arrepender de seus pecados, serem homens como o Branham foi. Pelo menos volte para trás e sejam homens para dizer, nós profetizamos errado, porque um falso profeta não entra no reino de Deus. Deveria pelo menos ter a hombridade de voltarem atrás. Mas adiantou o vizinho querer salvar a família do outro? Não. Sabe por quê? Aquela família estava tão impregnada com o pai, com aquele velho pai, que mesmo sabendo que ia morrer, não acreditou, mesmo sabendo que haveria tempestade, não acreditou no vizinho. Aí vocês leem o que aconteceu com a família depois. Então, por que querem tratar de nos assustar? E logo nos damos conta que, aproximando-se a noite, eu posso ver o lar, que em lugar deles estarem preparando para sair da cidade, preparando para o rapto, as jovenzinhas, todas estavam pondo-se seus novos vestidos, e as demais, elas iam a esse grande jubileu que eles iam ter. Agora, o mais preocupante, irmão, nessa história, sabe o que é? Isso aqui, ó. E também, os oficiais do exército somente estavam ocupados escrevendo para que todos os soldados pudessem atender à festa. Então, estava o chefe, estavam os cooperadores, os oficiais, todos envolvidos na festa. Uma grande festa de bêbados, e os caminhões estavam rugindo e zumbindo, trazendo o melhor de sua cerveja e seu vinho e demais para esta festa. E em todo esse tempo, a frota japonesa continuava caminho para ali, e eles falharam em escutar a advertência. E tão logo, como o sol começou a ocultar-se, olha aí. Quando foi que aconteceu? Quando o sol começou a ocultar-se. No tempo da tarde haverá luz. O sol começou a ocultar-se, e todos eles se reuniram nesse lugar, com uma grande taberna, talvez em algum lugar, o taberneiro, polindo o bar, disse algo como isto: ei, você ouviu o rumor aí? Olha o que eles dizem. Você ouviu algum rumor sobre o japonês? Parece que o japonês está vindo.
Alguém disse: ele já está aí. Ele já veio e vocês não viram. O inimigo já veio e vocês não viram. Ei, ouviu algum rumor? Não, não creio que ouvi. Disse o homem com quem falou: eles disseram que acerca da frota japonesa vindo nessa direção, e então alguém mais entra na conversa. Outro companheiro, né, outro colaborador, outro colega, entra na conversa. E uma jovenzinha nécia, não é prudente não, nécia, pula ali em cima e põe seu pé em cima daquela barra e disse: vocês desmancha prazeres. Você quer agora que vamos ouvir um pastor desse, radical, que proíbe o namoro dessa maneira, não aceita determinadas coisas? Você como diz aqui, né? É uma acaba com a festa, né? Que não sabe vocês que estamos aqui para passar um bom momento e não falar acerca de guerra? Se essa não é a maneira como o mundo está dizendo a respeito da vinda do Senhor, então o que é? O profeta disse: essa não é a maneira que o mundo está dizendo a respeito da vinda do Senhor? Vocês velhos antiquados, retrasados, que faz vocês vestir e atuar da maneira que o fazem? Porém, nós estamos buscando por essa secreta, repentina vinda do Senhor, porque há algo no ar, há uma mensagem do Espírito Santo que nos diz que a vinda está à mão, mas eles não querem, são antiquados, desmancha prazeres. Então, quando a grande festa continuou, tinha que haver sido uma coisa horrível esta noite, pois se disse que em algum momento, durante a noite, eles tomaram uma jovenzinha, uma formosa jovenzinha bem formada, despiram suas roupas e a puseram em uma carreata, somente com uma peça de roupa interior, e passaram pela rua e as demais, divertindo-se em grande maneira. Em todo esse tempo, os japoneses estavam ganhando terreno, aproximando-se. E logo pela manhã seguinte, quando os homens no posto do dever e os observadores dos sinais aéreos e demais, havendo estado fora toda a noite, bêbados, indo daqui para ali com mulheres e demais, estavam tão sonolentos, transtornados pela manhã seguinte, devido à grande festa, que os agarraram dormindo no trabalho. Tão preocupados. E temo que isto vai ser igual à vinda do Senhor. A igreja está tão em si mesma e bêbada com os cuidados do mundo, que se vão dormir no posto do dever, à vinda do Senhor. Vão estar dormindo. Qual é o posto do dever? Na vinda do Senhor, mas estão dormindo. É o que o profeta disse. E então, voaram sobre a cidade os aviões, e as bombas caíram, e eles derrubaram essa cidade até o solo. Por quê? Porque eles não prestaram atenção à advertência. E essa jovenzinha, com o resto delas, quando esses japoneses soldados brutais entraram ali, eles as violaram na rua e as cortaram a pedaços com seus canivetes. E depois, pois se vocês não prestam atenção à advertência, somente há uma coisa que fica: isso é o juízo. Eu não vou continuar, amanhã nós temos mais. Ocupe o seu tempo nesse tema. Pense naquela mulher que varreu a sua casa. Pense no momento que nós estamos vivendo. O que mais interessa hoje, qual é o anúncio? O profeta disse que vai haver um anúncio. Ele já veio e você não viu. Já houve o rapto,
e você não foi. Por quê? Porque estava naquela classe que Paulo falou, que estava dormindo. Mas Paulo disse, eu não estou dormindo. Mas há um povo que também não está dormindo, que amam a sua vinda, e nós estamos nesse povo agora. Agora, o que você espera disso? Você espera ser bem recebido? Ame, viva a vida cristã, tolere, suporte, entenda que tudo que está acontecendo é providência de Deus. Nada está fora de ordem. Vamos ficar em pé. Vamos inclinar nossas frontes. Você tem uma oração para o Senhor? Amado Jesus, nós reunimos-nos aqui, Pai, com grande expectativa. E teu servo não pode fazer mais do que isto. Relembrar o que a grande boca de Deus trouxe no seu tempo aqui. E que continua sendo a palavra do Senhor para ser ministrada aos teus filhos e ao teu povo, até que essa igreja seja completada com toda a alma eleita e predestinada e aperfeiçoada por esse ministério quíntuplo. Por isso nós viemos para te ouvir, para te tomar e para receber do Senhor as vestimentas necessárias, para não sermos pegos nus, como Laodiceia, nu, cego e não sabem. Amado Deus, o Senhor prometeu que teria também uma solução para esse problema. O Senhor teria colírio, mas esse colírio só poderia ser alcançado se alguém buscar, alguém comprar. E esse comprar significa orar, que é o que o profeta de Deus tem dito. E é por isso que estamos orando, Pai, em busca, nesta hora, desse grande evento que o Senhor desenrolou desde antes da fundação do mundo e que agora está diante de nossos olhos, como cumprimento destas profecias, levando um pequeno número de pessoas ao redor do mundo, não somente nós, Pai, mas ao redor do mundo. O Senhor disse pela boca do profeta, quem sabe sairá 12 de Chicago, quem sabe sairá 1 de Jeffersonville, quem sabe sairá 1 de Curitiba, quem sabe sairá 1 dali, da Culá. Mas, amado Jesus, que não seja nós pegos despercebidos com tanta advertência que o Senhor tem dado para nós. Queremos submeter a nossa alma à tua vontade e o nosso coração se dobrar diante dessa palavra escrita na unção do Espírito Santo, para que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar atenção a esse assunto prioritário, esta ida secreta dessa noiva amada, desse povo escolhido, Pai. Eu sei, Pai, que seremos criticados e zombados, mal entendidos, Senhor, mas não muda a nossa convicção, não muda a nossa certeza, Pai, de que estamos caminhando sobre areias movediças, Senhor, mas há um Deus que se para por nós, há uma promessa que temos tomado, e há um povo que se para por essa promessa. Se o Senhor não nos livrar, ficará tão poucos, Pai, mas se o Senhor não nos livrar, nós iremos da mesma forma, iremos para a fornalha, iremos ser provados, mas cremos, Pai, que não vamos envergonhar o teu nome. Há um povo corajoso, há um povo de fé, há um povo que ama a tua palavra, e estão dispostos a pagar um preço por esta verdade. Ajuda-nos cada dia, ajuda esse pequeno povo que me ouve, Pai, essa pequena igreja espalhada, que o Senhor possa abençoar, manifestar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aceite a nossa gratidão. Amém, Jesus. Vamos cantar? Aleluia. Vamos cruzar esta fronteira de tantas batalhas, de tantas lutas. Cruzar essa fronteira a um lugar mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Vejo o mundo com suas luzes que brilham,
vejo as pessoas no pecado vivendo os seus caminhos são caminhos de morte, sem esperanças vão, mas Jesus Cristo é o caminho de vida que leva à terra, que leva à terra, que flui perfeição. Amém, amém, amém. E nada no mundo impedirá que eu me vá. Este mundo deixarei, a fronteira cruzarei. Aleluia! Então diga: cruzarei a fronteira, cruzarei a fronteira desta terra de morte. Viverei para sempre em mundo novo, espera por mim. Cruzarei, aleluia, cruzarei a fronteira desta terra de morte. Viverei para sempre em um mundo novo, espera por mim. Aleluia. Este mundo cheio está de pecado. Tudo é morte, tudo é morte. Éden de Satanás, almas perdidas vagam noite e dia, sem esperanças vão. Mas a minha alma, Deus tem dado promessas. Mas a minha alma, Deus tem dado promessas. Certeza de vida, certeza de vida em um mundo melhor. Aleluia. Falta muito pouco pra chegar a esta terra. Este mundo deixarei, a fronteira cruzarei. Aleluia! Cruzarei a fronteira então, aleluia, aleluia! Cruzarei a fronteira desta terra de morte. Viverei para sempre em um mundo novo que espera por mim. Aleluia! Cruzarei a fronteira
José do Bonfim, pela oração por seu filho. Vamos orar. Pai e precioso Jesus, há um pedido especial. O irmão Júnior está pedindo pelo seu filho. Não nos foi informado o seu problema, mas nós temos a solução de qualquer problema. Como Moisés tinha a solução de todos os problemas daqueles 2 milhões que lhe acompanhavam, era uma palavra do Senhor que diz: eu sou o Senhor que te sara. E agora nós colocamos esse Senhor que sara a favor desse filho e reclamamos a sua saúde. E repreendemos esse devorador. Qualquer espírito contrário nesse corpo, seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Nossa oferta hoje foi de R$ 336,20. Agora, após a reunião, quero todas as irmãs e irmãos que cantam, quero que sentem aqui na frente. Uma reunião só para os que cantam, hinos especiais, todos. Gostaria que ocupasse, porque possivelmente não cabe no nosso escritório ali, né? Mas todos que cantam no conjunto, cantam sozinho, gostaria que estivesse ali. Nos acompanhou a irmã Emily e a irmã Lucy em Montevidéu. Pastor, nosso amigo Carlos Vilar, está devendo uma visita para nós, né, irmão Joglaí? Não sei se está devendo ou se deve vir aqui, né? Ou se é eu que estou devendo para ele. O irmão Joglaí está dizendo que acha que é eu que estou devendo para ele, né? Vamos deixar assim mesmo, né, irmão? Você sabe, quando bate um carro, você paga o seu que eu pago o meu, né? Mas será bem-vindo aqui se ele tiver uma disponibilidade de estar conosco, né? Se Deus quiser. Nós esperamos por ele. Irmão Tiago e a irmã Rosane, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A irmã Ada, Novo Hamburgo. Irmão Abraão e família em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Irmã Milena Gomes, em Osório. Irmã Margarete, irmã Sabrina, em São Leopoldo. Lembrando os irmãos do Rio Grande, que nós vamos estar aí agora nesse próximo final de semana, sábado e domingo. Vamos estar com os irmãos ali em Gravataí, na residência do irmão Abraão. Os irmãos são convidados, né? Também esteve conosco, nos acompanhando, a irmã Rosemary, Ellen e Gisele, em Criciúma. Irmã Fernanda e família, em Criciúma. Irmão Luiz, irmã Maria e Franciele, em Itajaí. Irmão Oederson Melo, em Agudo do Sul. Irmão Devanil e irmã Marlene, em Assis Chateaubriand. Irmão Edson e irmã Sueli, em Assis Chateaubriand. Irmão Guedes e família, em Cascavel. Irmã Margarida, irmã Thalita, irmão José, em Curitiba. Irmã Marli, em Curitiba. A irmã Guiomar e irmã Maria, em Guaíra. Irmão Juarez e irmã Cladir, em Enéas Marques. Irmão Ezequiel, Maia e família, em Ponta Grossa. A irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa. Irmã Eliana, em Toledo. Irmão Sandro e família, em Vera Cruz Oeste. Irmão Daniel e família, em Campinas. Irmão Rubens Brito e família, em Campinas. Irmão Gentil Guilherme, em Caieiras. Irmão Aparecido e família, em Cosmópolis. Irmão Gerson e família, em Ferraz de Vasconcelos. Irmão Edivaldo e família, em Itapevi. Irmão Uenes e família, em Mogi das Cruzes. Irmão Josias e família, em São Paulo. Irmão Antônio Carlos Elmer, em São Paulo. Está dizendo aqui, manda um abraço ao pastor Raimundo. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. E ore por minha família. Quem está pedindo, irmão Antônio Carlos Elmer, em São Paulo. O irmão José Batista, em Lagoa Santa. A irmã Heleníssima Ângela e Elazir, em Sabará. Irmão Wanderson Costa, em Cariacica. Irmão Norberto, na Parnaíba. Ele está dizendo aqui, pastor Raimundo, Deus o abençoe. A partir de hoje estou assistindo os cultos diretamente da minha casa, pois Deus me deu graça e agora tenho internet móvel. Amém. Nós ficamos felizes, irmão Norberto. O senhor tem acompanhado durante todos esses meses na Lan House. E esses dias estava só ele ali para assistir o culto. E demorou o culto, o homem da Lan House disse, tem que fechar, porque só tem um senhor aí, é pouco lucro para a empresa, né? E ele teve que sair na metade do culto, não pôde assistir. Agora ele pode assistir todo o culto aí. Deus abençoe. Nós torcemos pela sua vitória. Agora, igreja, vamos ficar em pé. Vamos despedir para voltarmos amanhã. Amém?
Levante suas mãos. Amado Senhor Jesus, nos acompanhe. O teu anjo possa acampar ao nosso redor e que o poder de Deus seja manifestado através do Espírito Santo para guardar nossas vidas em nossa caminhada. Te agradecemos por sua presença em nome de Jesus. Amém. Hoje nós teremos a reunião com os cantores e amanhã eu vou ter uma reunião com todos os tocadores também. Amanhã, antes do culto, nós vamos reunir todos os tocantes, né? Deus abençoe, abraça um outro, diga Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.